Marcelo Segal, juiz do trabalho titular da 26ª Vara da Capital, e declaro aberto mais um evento denominado Justa Questão, sob os auspícios da Escola Judicial do TRT1 e que eu terei o prazer de mediar. Desta feita, o tema escolhido foi PDV sem norma coletiva, quitação geral ou parcial. A Escola Judicial, com invulgar felicidade, escolheu expoentes jurídicos que atuam no TRT1 para a abordagem desse tema. Assim é que, nessa ordem, a desembargadora doutora Dalva Amélia, o advogado doutor Diogo Maia, o desembargador doutor Álvaro Moreira e o procurador do trabalho doutor Fábio Vilela analisarão a temática proposta sob variados ângulos, nem sempre coincidentes, pois o embate de ideias no meio acadêmico é sempre salutar. As perguntas do público deverão ser lançadas no chat para encaminhamento de resposta oportuna feita após a manifestação inicial de todos os convidados. Como uma breve contextualização e retrospectiva, lembro que a adesão a PDV ou PDI, Programa de Demissão Incentivada, não gera direito a seguro-desemprego porque a dispensa não é involuntária. No passado, eu julguei vários casos nos quais havia adesão a PDV, o trabalhador recebia a indenização e, logo em seguida, ajuizava a reclamação trabalhista. Isso era absolutamente comum. Em abril de 2015, o STF decidiu que se essa adesão cumprisse certos requisitos, o ajuizamento de reclamação trabalhista feriria o princípio da boa-fé. É o recurso extraordinário 590-415. Com o advento da reforma trabalhista, algumas dessas condicionantes foram positivadas no artigo 477-B e, recentemente, houve uma decisão do TST acerca do tema sob a relatoria da ministra Delaide Miranda Arantes. Naturalmente que os nossos convidados irão aprofundar essa temática e, seguindo o protocolo e sem mais delongas, iniciemos os trabalhos. Doutora Dalva Amélia, a palavra é sua. Boa noite, meu colega Marcelo, uma pessoa de quem cumprimento todos os demais componentes desta sala, meus colegas debatedores. Boa noite, Marina e Maiara, que são as funcionárias da escola, que hoje estão aqui nos auxiliando. Boa noite a todos os ouvintes, a todas as pessoas presentes nessa audição. É um prazer enorme estar aqui, fiquei muito feliz com o convite da escola, então agradeço especialmente ao desembargador Leonardo e ao juiz Fábio pelo convite e digo desde logo que esse tema é extremamente polêmico, mas é um tema para mim apaixonante, porque ele me persegue a vida toda, desde o primeiro dia que eu estive numa sala de aula. Quando eu me matriculei no curso de Direito, eu me deparei com essa questão, que é a quitação geral do contrato de trabalho extrajudicial. E é, para mim, um tema apaixonante, porque eu praticamente pautei toda a minha vida acadêmica sobre o estudo dessa matéria. Meu colega Marcelo e demais colegas aqui presentes, e realmente me intriga muito essa questão, por que razão que no âmbito do direito do trabalho, no âmbito dessa relação capital e trabalho, não é possível, ou não seria possível até então, uma quitação extrajudicial do contrato de trabalho. Tudo teria que passar pela barra da Justiça do Trabalho, né? Então, eu fiz a minha faculdade e me identifiquei com o direito do trabalho e já logo no primeiro ano eu já fui estagiar e essa questão me angustiava muito quando eu presenciava muitas e muitas audiências e isso ao longo da minha vida toda de magistrada, homologação de processos sem vínculo, sem reconhecimento de vínculo empregatício. E aí eu ficava muito perplexa, porque toda a teoria do direito do trabalho e todo o arcabouço de instituições que foram criadas em torno do direito do trabalho
ela se pauta nessa espinha dorsal, que é a proteção do trabalhador e a irrenunciabilidade de direitos do trabalho. E, então, isso me causava muitos debates na escola, com a professora, etc. e tal, e todas as respostas não me satisfaziam. Eu falo, como é possível? Se o direito do trabalho existe, se existe uma disciplina toda especial, com todo o aparato estatal de proteção ao trabalhador, como é possível que um juiz do trabalho homologue um acordo sem vínculo? Então, era algo assim que me causa perplexidade ainda hoje, porque ainda hoje temos, né, muitos processos ainda que são findados com resolução de mérito mediante um acordo que não reconhece vínculo de emprego. Ora, ou o juiz ou é um contrato de trabalho e é a competência da Justiça do Trabalho, ou então não estamos diante de um contrato de trabalho, aí falecer a competência ao juiz do trabalho. Mas, enfim, essa questão realmente me causou, assim, me causa ainda bastante estranheza, porque é a razão que a gente não consegue uma quitação extrajudicial. E eu, então, lá nos idos de 1900, eu fui advogada trabalhista durante 13 anos e sempre advogando para empresas, e as empresas sempre com essa questão, porque todo mundo, evidentemente, que quando rompe um contrato quer uma quitação geral, ela quer a segurança das relações jurídicas, e, lamentavelmente, a gente nunca tinha uma resposta pronta e segura, principalmente, né, para essa questão. Fiz o concurso para a magistratura, passei aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou oriunda de São Paulo, né? E passei aqui no Rio e continuei a minha trajetória aqui na magistratura. Não quis voltar para São Paulo, porque me apaixonei pelo Rio de Janeiro, fui muito bem recebida pelo Dr. Cristóvão Toches Malta, né? Na época que era advogado. Trabalhei longo período lá com ele e depois é que eu passei no concurso. Bem, não sei quanto tempo depois de eu ter ingressado na Justiça do Trabalho, na magistratura, eu resolvi fazer, então, cursos para me aprimorar mais essa questão, porque, para mim, sempre foi um pensamento constante na minha vida, na minha trajetória, sempre foi esse pensamento constante, o do porquê da Justiça do Trabalho não aceitar uma quitação geral extrajudicial. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação lato sensu na Universidade de Coimbra, foi aqui no Rio de Janeiro, os portugueses vieram para o Brasil durante 6 meses nos proporcionar esse curso, que versava sobre direitos fundamentais da União Europeia. A criação da União Europeia, o seu desenvolvimento, o seu propósito, etc. e tal, e, fundamentalmente, o que é a espinha dorsal, que é assentar em todo o continente europeu os direitos fundamentais, né? Evidentemente que não só nessa questão política, mas também econômica, social e etc. Mas, fundamentalmente, foi pautado o nosso estudo nos direitos fundamentais. E aí tive, então, nessa oportunidade, tive a oportunidade de conhecer os juristas europeus, etc. e tal, fiquei muito, muito impressionada com toda aquela doutrina, né, já então bastante desenvolvida. E digo tudo isso porque, quando eu me formei em 1980, ou seja, estávamos longe da Constituição de 88 quando eu me formei. Então, o direito constitucional naquela época praticamente nem se falava. Então, como eu vi que estava muito defasada no estudo, né, dessas questões que já então na Europa já estavam bastante desenvolvidas, fiquei muito, muito impressionada com aquele curso que eu fiz e, em seguida, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Espanha, na Universidade de Castilla-La Mancha, que era somente sobre autonomia privada e diálogo social e autonomia coletiva no âmbito privado. E fiquei lá um mês também, e lá também tive contato com muitos juristas, inclusive o doutor Uriarte, que era um uruguaio muito conceituado na Europa, e, enfim, todos os doutrinadores especificamente nessa área aí de direitos fundamentais na questão do direito do trabalho, né? E nessa oportunidade, então, pude me aprofundar no estudo daquela Declaração de Princípios de Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, que foi proclamada em 1998, 10 anos depois da nossa Constituição. Bem, ali, então, fiquei bastante convencida de que direitos fundamentais no trabalho, e até porque a OIT
proclamou essa declaração de princípios, ela reputava direitos fundamentais no trabalho apenas 4 categorias, que era a proibição do trabalho escravo, proibição do trabalho infantil, proibição de discriminação no trabalho, de todo tipo de discriminação, né, de salário, etc., e o fomento à negociação coletiva. Achei muito interessante essa guinada da OIT de ter baixado essa declaração de princípios que realmente considerava fundamentais nas relações de trabalho. E aí, então, o que eu fiz? Cheguei no Brasil, falei, não, vou fazer um mestrado, porque eu quero me aprofundar mais no estudo dessas questões trabalhistas. Então, tive a oportunidade de fazer na Universidade Gama Filho, e lá também me aprofundei mais, e aí estudando já os grandes doutrinadores, né, os constitucionalistas, o Norberto Bobbio, o Canutilho, o Barroso, né, e aqueles alemães todos, evidentemente que eu não estudei no alemão, quem dera eu pudesse saber alemão, mas, enfim, estudei nos traduzidos, né, e tive a sorte de ser orientada pelo professor Romita, saudoso professor Romita, que recentemente faleceu e que eu também aqui quero fazer minhas homenagens, que realmente foi um orientador de escola, e ele, então, através dos ensinamentos e das reflexões do professor Romita, eu pude mais me convencer do excessivo paternalismo que todas as instituições, né, que tratam dessa questão das relações de capital e trabalho, querem justificar. E, na verdade, eu fiquei, então, neste momento que realmente eu me pautei a estudar a origem do direito do trabalho, e aí realmente remontando a origem do direito do trabalho. Claro que todos que estão aqui provavelmente, evidentemente, sabem, a não ser que tenha algum estudante iniciante, né, que ainda não tenha se debruçado sobre a matéria, sabe que o direito do trabalho nasceu na era Vargas, que era uma era de ditadura, era um regime ditatorial. O Getúlio Vargas, ele simplesmente implantou todos os institutos, Ministério do Trabalho e como é que é? Era um único ministério das relações de trabalho e de comércio, assim. Era a Justiça do Trabalho com o poder normativo da Justiça do Trabalho, havia proibição de sindicalização, perseguição de sindicatos, enfim, foi um momento de uma ditadura mesmo que sufocou toda a negociação coletiva, todo o ambiente que poderia propiciar que as partes envolvidas nessa relação de trabalho pudessem livremente discutirem, negociarem e então verem as suas reivindicações atendidas, etc., né? O doutor Romita, ele era realmente uma pessoa muito contrária a todo esse arcabouço do direito do trabalho, com essa proteção exacerbada, e ele, então, ele tinha até horror a Getúlio Vargas, que na época eu me lembro que estavam fazendo uma licitação para fazer aquela estátua que tem do Getúlio Vargas lá na Glória, que tem enorme, né? E ele dizia, isso é um absurdo gastar o dinheiro do povo para levantar uma estátua para esse ditador que tanto atrapalhou a vida do país, etc. Mas, enfim, ele, inclusive, né, nessa época também editou o livro dele, que é a proteção, como é que é? A proteção em cheque, uma coisa assim. E, então, ele trazia todo esse discurso de que o mundo realmente mudou e o direito do trabalho precisava mudar para garantir a autonomia das relações dos partícipes desse segmento capital e trabalho, né? Bom, então eu sempre também me convenci daquela narrativa toda e via realmente que havia uma proteção, se por um lado uma proteção exagerada, por outro lado uma incoerência na medida em que, já falei aqui, os juízes sempre homologavam um acordo sem vínculo. E aí eu, então, fiz esse curso, né, do mestrado, até teve justamente sobre essa parte do poder normativo da Justiça do Trabalho, tive a felicidade de ter meu artigo aprovado pelo, então, o processalista o Barbosa Moreira, que foi até publicada lá na revista Forense,
E ato contínuo, então, terminei meu mestrado e eu fiz, então, a minha tese, que justamente o tema era esse aqui, ó, reformas, acho que está invertido aí para vocês, né? Reformas, atualização da legislação trabalhista e os direitos fundamentais do trabalho, segundo a Declaração de Princípios da OIT. O livro foi prefaciado pelo Dr. Romita e foi publicado pela LTR. E ele realmente era muito ousado. Por que era muito ousado? Porque, felizmente, ninguém leu, porque se tivesse lido, eu já estaria morta a essas alturas. Porque eu propunha aqui, simplesmente, que fosse revogado, pelo menos minimizado, né, através de emenda constitucional, evidentemente, o artigo 7º da Constituição e somente deixasse o artigo 8º, que trata da formação, desenvolvimento e luta dos sindicatos, e, evidentemente, que se trouxesse ao âmbito da Constituição o que os alemães chamam da teoria do Drittwirkung, que são os direitos fundamentais das relações particulares no âmbito da Constituição. E aqui, sim, era perfeitamente cabível que, se estivesse assentado na Constituição, a teoria do Drittwirkung, que é os direitos fundamentais nas relações de trabalho, e aí contemplando aquelas 4 categorias que a OIT reputou que são relevantes, que são irrenunciáveis. Nenhum trabalhador pode renunciar ao seu contrato de trabalho formal. Então, o primeiro princípio é esse, é o trabalho que não é o escravo, é o trabalho, acabar com o trabalho infantil, debater, enfim, evitar que se trabalhe, né, crianças numa idade que deveria estar na escola. Proibir todas as discriminações no âmbito do trabalho, de gênero, de cor, de salário, de todo do que for, que tipo de discriminação. E, por último, o fomento à negociação coletiva, que é realmente o que é a alma da democracia, que deve ser também, deve pautar as relações de trabalho, né? Então, a partir daí, eu, inclusive, fiz para escrever essa tese, eu pesquisei no Congresso. Naquela época, eu fiz o mestrado entre 2020 e 2024. No ano de 2000 e 2004. No ano de 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou a proposta de reforma da CLT. Ela passou por uma das casas legislativas, foi aprovada por 500 e poucos votos, alguma coisa assim, mas paralisou ali e nunca mais ninguém falou sobre aquela reforma. Então, o que a gente vê? Que o direito do trabalho ele é pautado pela política desde o seu nascedouro. Então, ele se tornou mais uma questão política do que propriamente uma questão jurídica. É uma coisa que realmente assim, me causou muito impacto, esse estudo, porque, na verdade, para ser muito sincera, o direito do trabalho acabou sendo uma moeda de troca na política, né? Porque a política a gente sabe que que é normal da política até, né? É normal da política justamente essa disputa, né? A disputa de poder, etc. E tal. Então, bom, eu até fiz aqui mais ou menos um roteirinho aqui, por aí eu não me perder, porque senão o pensamento fica divagando, o tempo passa, e eu fui acometida de 2 fatores ano passado que minha memória prejudicaram. O primeiro foi que no mesmo mês que eu fiz 65 anos, ou seja, me tornei idosa, eu adquiri Covid. Então, eu tenho 2 boas razões para poder justificar a minha falta de memória e essa coisa de meio que ficar divagando, né? Mas aí fiz esse roteirinho aqui para eu justamente não perder aqui o fio da meada e depois não deixar nenhuma ponta solta, né? Aí, bom, o ano seguinte, eu, então, depois que terminei esse mestrado e tal, eu fiquei nessa busca, né, de respostas, por que razão que o direito do trabalho não permite. É o único campo das atividades humanas, assim, do direito, que não permite uma quitação geral extrajudicial. E a coisa continuou. Eu continuo ainda lutando em busca de respostas para essa minha dúvida, né? Aí o que acontece? Eu lá nos anos 80, 90, né, começaram já na época da globalização, já totalmente desenvolvida no mundo todo, o avanço tecnológico e aquela chamada era do conhecimento,
trouxeram inovações nas relações de capital e trabalho, né? A crise econômica, etc. E tal. E a IBM, então, foi a precursora nessa questão do PDV, que aí entra a nossa matéria, né? O PDV, que é um plano de demissão voluntária, visava, evidentemente, o empregador pretendia uma quitação geral, ele propunha um combo, né, de benefícios para incentivar o empregado a, então, pedir demissão e não reclamar, né, outros direitos, ou seja, da quitação geral mediante aquela transação. E, evidentemente, né, que a IBM, que foi a precursora, talvez, aí dos computadores, né, então, ela que inventou, que ela é que implementou todo esse desenvolvimento da tecnologia, e, evidentemente, que os cargos que eram mais burocráticos e mais feitos de forma manual, etc., e tal, passaram a ser feitos através de um computador. E isso ocasionou, então, aquela imensa necessidade de demitir empregados para poder fazer face aí à nova modalidade do desenvolvimento, do segmento aí do trabalho. E nessas alturas, então, a IBM promoveu o PDV, lá por volta de 1980, 1990 e tal. Durante esses anos todos, a jurisprudência vem oscilando muito em torno da quitação, se aquele plano de demissão voluntária assinado pelo empregado implicaria renúncia de outros direitos ou se ela tinha validade e aquilo, então, teria força de uma quitação ampla geral para nada mais reclamar a que título fosse, né? Como a gente sempre colocava nos acordos judiciais. Bem, a jurisprudência foi realmente bastante oscilante, continua ainda sendo bastante oscilante até que o Supremo Tribunal Federal, então, em 2015, no julgamento do recurso extraordinário 590415, ele, então, surgiu a tese 152, né, da repercussão geral do caso, e aí de caráter obrigatório, que veio, então, trazer a seguinte decisão: a transação extrajudicial, que importa a rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado ao plano de dispensa incentivado, enseja a quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Realmente foi uma decisão inovadora, claro que já tinha outras decisões, né, nesse mesmo sentido e tal, mas dado o conflito de decisões no âmbito do próprio TST, que o TST teve a oportunidade, neste mesmo processo, que foi no tribunal, acho que ele é oriundo do tribunal da 12ª Região, salvo engano, foi julgado improcedente a reclamação trabalhista, porque, né, atribuiu quitação geral, mas o TST reformulou e também teve uma ação anulatória promovida pelo Ministério Público do Trabalho, visando anular essa decisão. E aí, então, nessa ação anulatória, salvo engano, porque a minha memória também não está muito boa agora, mas, salvo engano, nessa ação anulatória é que veio a decisão exatamente acho que foi na sessão de dissídios coletivos, porque, aliás, era para formar a uniformização da jurisprudência. Na uniformização da jurisprudência é que foi, então, que é esse acórdão que deu ensejo ao recurso extraordinário, que se entendeu que não havia quitação geral. E aí o acórdão do ministro Barroso é muito interessante, é um acórdão bastante profundo, no meu modo de ver, bastante profundo. Ele faz toda a trajetória, o estudo trajetório da justiça, do desenvolvimento, da criação da justiça do trabalho, da criação do direito do trabalho, melhor dizendo. Fala, inclusive, disso que eu acabei de falar, da toda a polêmica, né, que
que é em torno da criação, porque ela é oriunda de um governo autoritário, é oriunda de um governo que aparelhou o Estado, né? Ele criou a Justiça do Trabalho, criou o Ministério do Trabalho, criou o Poder Normativo da Justiça do Trabalho. Então, tudo de forma que o Estado tivesse o poder de falar a última palavra sobre o direito do trabalho. Ele faz esse belo retrospecto histórico que a gente aprendeu lá no banco escolar, mas, né, com o tempo a gente vai esquecendo, e ele cita aqui o que realmente eu achei bastante interessante, os fundamentos nos quais embasaram os desembargadores do TST para anular aquele PDV, né? Que são completamente, com todas as vênias, né, dos eminentes ministros do TST, mas são completamente distantes da realidade da democracia, do que se espera da democracia, do que se espera do desenvolvimento do segmento capital e trabalho, que é justamente dar aos particulares o direito deles próprios formarem exporem as suas vontades, fazerem as suas reivindicações, sentarem, negociarem e construir o direito que queremos ter. Bom, eu acho que meu tempo já deve estar esgotando, né? Então, eu só vou ler aqui, porque realmente eu achei interessante a gente poder ver como hoje em dia alguns segmentos ainda estão com os pés muito fincados no passado. Aqui, eu vou ler rapidamente aqui a transcrição que ele fez do acordo, que ele fala assim: em sua fundamentação, o acordo afirmou que não havia dúvidas acerca da autenticidade da manifestação coletiva dos empregados. Todavia, segundo o entendimento ali manifestado, o empregado merece proteção, inclusive contra a sua própria necessidade ou ganância, quando levado a anuir com preceitos coletivos que lhe subtraem direitos básicos. E a negociação realizada era de duvidosa validade, que é porque no direito do trabalho a tônica é precisamente o esvaziamento de princípio da autonomia da vontade. Essa frase, para mim, aqui é muito emblemática, porque ela vai contrária todo o arcabouço do direito do trabalho no mundo inteiro, especialmente no que concerne a OIT, que é a Organização Máxima de Regulação das Relações do Capital e Trabalho. O acórdão é primoroso, mas ele, no meu sentir, ele não avançou tanto. Por quê? Eu acho que ele ficou muito preso a essa questão. Também, evidentemente, não é a função desse acórdão avançar mais, mas ele poderia, aliás, ele o fez en passant, quando ele fala do que seria renunciável neste campo de que estamos tratando. O que pode ser renunciável, o que é irrenunciável? É aquele patamar mínimo civilizatório que os grandes doutrinadores, inclusive nós temos, acho que é o Godinho, se não me engano, o Sérgio Pinto Martins também fala a respeito, do patamar mínimo civilizatório, que é aquele patamar que aquilo realmente é irrenunciável, ou seja, formalização do contrato, ou seja, não permitir o trabalho escravo. São aquelas 4 categorias que eu reputo que é um patamar mínimo inegociável, que nenhum trabalhador pode ir na justiça e vai falar: olha, eu vim aqui, eu quero trocar esses meus direitos aqui renunciáveis por R$10 mil, R$100 mil, sei lá o quê. Evidentemente que isso não poderia, né, os direitos fundamentais mesmo, né? Ele fala muito en passant, ele não avança no estudo desse patamar mínimo que seria renunciável, que seria que o trabalhador não pode, né, em momento nenhum, renunciar a esta gama de direitos. E a crítica que eu faço realmente ao acórdão é isso: poderia ter avançado até para que essa pergunta que é feita aqui, né, que nos foi proposta, né, PDV sem norma coletiva, quitação geral ou parcial, ou depois de 2015, né, quando o acórdão já trouxe essa novidade, já afincou essas balizas. A nossa reforma trabalhista veio para dar mais, enfim, veio nesse mesmo sentido, né? O artigo 477B da CLT, ele é exatamente nesse mesmo sentido, ou seja, otorgando quitação ao plano de demissão voluntária quando devidamente discutido e aprovado e homologado pelo sindicato, mas nada fala sobre a quitação extrajudicial. No meu sentir, eu acho que é permitido, sim, desde que não seja
esses direitos disponíveis. Mas se eu fosse advogada trabalhista de empresas, eu dizia, olha, não convém fazer sem norma coletiva, porque acho que vai ter que gastar muito dinheiro depois com o depósito recursal, até que o assunto chegue novamente ao STF para dizer se, no âmbito das relações privadas e sem a proteção do sindicato, isso seria possível. Então, é claro que 20 minutos é muito pouco para a gente se aprofundar nesse tema. Eu tenho certeza que os meus colegas vão debater muito mais. E eu depois, então, na oportunidade, se tiver perguntas, se for permitido, a gente poderia voltar mais ao assunto, porque nossa Constituição ela restaurou o Estado democrático de direito, ela tem como fundamento a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o reconhecimento social do capital e trabalho. Isso tudo no artigo 1º, ou seja, colocou todo mundo no mesmo patamar de igualdade. E depois, no artigo 8º, ela deu garantias de que o trabalhador pudesse realmente se fazer representar por entidades sindicais ou associativas que pudesse, então, ter igualdade de armas para que disputassem os seus interesses no âmbito da sociedade civil, que é nada mais nada menos do que o fundamento da Constituição, que é regular a sociedade civil, sem a interferência estatal. E eu aqui, para finalizar, então, meus 20 minutos já acabaram, Marcelo? Já acabaram? Já. Então, eu só quero terminar aqui dizendo o seguinte, eu tive a felicidade de abrir o jornal hoje de manhã, mas tinha lido já uma matéria na semana passada, que é simplesmente da vice-ministra da Espanha, porque lá na Espanha estão com a proposta de reforma da reforma, né, ou seja, contra a reforma, e a vice-ministra do Trabalho ela veio dizendo que não, até o título é o trabalho e a democracia estão intimamente unidos. O que ela vem dizendo? Não vamos fazer a contra-reforma, não vamos fazer a reforma da reforma. Vamos sentar à mesa e vamos negociar. E ela diz assim, em todos os casos, o futuro do trabalho será o que queiramos que seja, porque o trabalho e a democracia estão intimamente ligados. E, para minha surpresa e felicidade, hoje, quando eu abri o jornal, vi essa mensagem que eu achei maravilhosa. O candidato à presidência Lula desiste de revogação e propõe revisar a reforma trabalhista. Então, ele esteve, que eu acompanhei toda essa trajetória dessa vice-ministra aqui no Brasil, ela esteve sentada à mesa com o ex-presidente Lula e candidato à presidência, e acredito, então, que ela conseguiu convencê-lo de que fazer uma contra-reforma não é a melhor saída. É melhor deixar que a sociedade civil sentem-se à mesa e discutam os seus problemas e achem a melhor solução. Então, aqui eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Ele disse que não pretende fazer a contra-reforma, ele só pretende tocar no assunto e aprofundar, evidentemente, regulamentar a questão dos condutores, né, de passageiros, que são essas plataformas, aí, Uber, etc. e tal. E também imposto sindical, ele diz que também não vai fazer a contra-reforma, porque ele acha que os sindicatos é que têm que descobrir a maneira do seu financiamento, e ele falou mais um item aqui, que é o trabalho intermitente, que é um tópico que ele gostaria de rever, mas no mais não, ele não pretende fazer a reforma da reforma. Então, eu acho que agora o Brasil parece que está entrando na verdadeira democracia, que é deixar para a sociedade civil resolver os seus problemas. Porque, como bem disse a ministra, o direito de trabalho é aquilo que queremos que ele seja, mas quem vai dizer é a sociedade e não mais o Estado. Então, eu peço desculpa aqui por ter avançado o tempo aí dos demais e também, assim, me gostaria de, se for possível depois debater, de explanar sobre mais alguns pontos que eu gostaria de esclarecer, mas agradeço a atenção de todos e mais uma vez peço desculpa pelo elastecimento aqui do tempo, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Dalva. E justamente para aproveitarmos o tempo da melhor maneira possível, eu já passo a palavra ao doutor Diogo Maia para falar e vai nos brindar com o mesmo tema. Doutor Diogo, por gentileza, a palavra é sua. Doutor Marcelo, boa tarde, obrigado. É um prazer tê-lo aqui como mediador, muito embora eu tenha interesse até de ouvir o doutor falando sobre o tema, porque não tenho dúvida que tem profundidade jurídica, capacidade de dar uma aula sobre essa temática tão difícil. Eu aproveito esse início de fala para cumprimentar a mesa, como não poderia
ser diferente, primeiramente na pessoa da desembargadora, a doutora Dalva, parabenizar pela exposição, a exposição que abre bem a cabeça e nos ajuda a estender os nossos horizontes e a análise de um tema tão difícil que envolve a transação e a quitação dos direitos trabalhistas. Então, doutora Dalva, parabéns pela sua exposição. Ela me coloca numa posição difícil para tentar instigar também as reflexões a respeito do que vamos falar em seguida. Cumprimentar o desembargador Álvaro Moreira, procurador Fábio, os ouvintes. Parabenizo também o desembargador Leonardo Pacheco, o juiz Fábio Gomes, pelo evento Justa Questão, que já é um sucesso, um conteste. E, pela brevidade do tempo, eu vou entrar no tema. O tema é palpitante, o tema é sensível, eu acho que o tema tem contornos pouco definidos, eu diria. É objeto de dissenso e subjetivismo, e pela sua natureza não teria como ser diferente. É daquele que ninguém cruza os umbrais sem receios. Então a gente fala, a gente vai ter isso aqui gravado, mas não, enfim, a gente pode mudar de opinião em algum momento, assim, sem nenhum medo a respeito disso. Mas a oportunidade de tocar nesse tema é legal, porque a gente reencontra conceitos e tem chance de rever as nossas próprias certezas, né? E sempre dizem que um livro nunca é lido duas vezes, porque quando a gente lê de novo, a gente já não é a mesma pessoa, uma perspectiva de Heráclito, do filósofo. Mas num evento de natureza acadêmica, a gente tem a vantagem de poder usar um pouquinho da nossa liberdade poética, eu diria, e é o que eu vou fazer hoje para tentar inspirar as reflexões a respeito desse tema. Para começar, eu acho que poderia dar uma sequência aqui, que a doutora Dalva falou da questão histórica da quitação no direito do trabalho e sobre a perspectiva legal e da nossa mais alta corte, o Tribunal Superior do Trabalho. Eu não consegui encontrar decisões tão antigas como eu gostaria. O nosso sistema de pesquisa ele não é tecnicamente, enfim, mapeado como a gente costuma encontrar em outros países, mas a graça de você estar num escritório de tanto tempo, que é o meu caso, é que você tem livros lá da década de 1940, e fui neles para buscar um pouquinho as referências sobre como o Tribunal Superior enfrentava naquele momento a quitação. E curiosamente, surpreendentemente, eu vi depoimentos e testemunhos de que lá na origem, quando o artigo 477 da CLT não tinha nem parágrafos, o TST chegou a absorver e trazer para a sua jurisprudência uma quitação ampla e restrita. Eu estou falando do contrato individual. Mas logo depois, também, nesse mesmo testemunho, o TST mudou a sua jurisprudência, mudou seu entendimento, e isso ficou claro depois com o tempo. No momento em que o TST muda a sua jurisprudência, ele fixa o entendimento de quitação, e a quitação, que eu digo, a quitação rescisória, ela se dava apenas quanto a valores. Quanto a valores. Valia tanto quanto o papel de pão, o carioca costuma dizer, né? Assinado, dizendo, olha, estou te dando a quitação de R$100, R$1.000, R$2.000, e assim vale a quitação rescisória, que era um ato formal. Em 1968, vem duas leis, essas leis trazem pela primeira vez, uma delas inclui parágrafos na CLT e traz, olha, a quitação ela muda, ela não é só quanto a valores, o instrumento rescisório tem que especificar valores e parcelas, e a quitação se restringe às parcelas discriminadas. Isso é uma lei de 1968. Mesmo assim, em 1973, nasce o enunciado 41. Hoje as súmulas, ontem enunciados, e o enunciado 41 ele dizia que a quitação ela se restringe a valores. E a gente está falando de uma súmula, de um enunciado, que veio 5 anos depois da lei, que dizia que a quitação ela se dava a respeito das parcelas constantes no instrumento rescisório. O enunciado 41 ele sobreviveu por muito tempo. Ele só foi revisado por um outro, então também enunciado, que hoje é a súmula 330, em 1993, e logo depois, em 1994, foi revisto. Eu fiz meu dever de casa de pesquisa, e disse o seguinte, olha, não, efetivamente, o instrumento rescisório tem que especificar parcelas, a quitação abrange as parcelas. Mas permite-se, nesse momento, na jurisprudência do TST, é pacificada nesse sentido, permite-se que o empregado faça ressalva, e daí nasce a tal da ressalva. O empregado, se fizer alguma ressalva no instrumento rescisório, e eu estou falando de quitação individual ainda, tá? A gente chega na quitação coletiva em seguida, ele não vai ter passado a quitação efetiva. Posteriormente, o enunciado 330, a súmula 330, ela é revisada, e aí há uma explicação maior sobre a natureza dessa quitação,
e ela não engloba exclusivamente, integralmente, as parcelas constantes no termo de rescisão. Então, não basta que as parcelas estejam explicitadas no termo de rescisão. Parcelas que não estão explicitadas, obviamente, não são quitadas, mas também diferenças das parcelas que não estão no termo de rescisão, mas incidem sobre parcelas que estão no termo de rescisão, essas diferenças também não são quitadas, ainda que no termo de rescisão haja ali, efetivamente, a especificação de quais parcelas o empregado da quitação. A questão, ela se desenvolve assim, em brigas positivas e salutares na jurisprudência, a respeito de você poder ou não poder dar a quitação do seu contrato de trabalho. Em algum momento chega a se dizer no IUJ, que revisou a súmula 330, salvo engano, que essa quitação de parcela seria apenas aquelas parcelas que nascem no momento que se encerra o contrato. Se forem parcelas pagas no termo de rescisão, mas que não nascem na rescisão do contrato, essas, mesmo que constem no termo de rescisão, a quitação também seria quanto ao valor. Essa parte não virou súmula, ela não foi incorporada à súmula 330, mas ela foi decidida em conjunto. Então, a quitação, a conclusão ali naquele momento, a gente está falando do final da década de 90, início da década de 2000, é que a quitação ela envolve parcelas que têm que ter os seus valores discriminados. Nada diferente do que está previsto no Código Civil hoje, né, que a quitação tem que designar o valor e a espécie da dívida quitada. Estou vendo aqui o artigo 320 do Código Civil. Então, o PDV já existia nessa época. Narro aí que as origens do PDV remontam à década de 1980, mas, via de regra, eram instituídos por iniciativa empresarial, sem norma coletiva. A questão chega ao TST, e aí você sai da análise individual da quitação e da transação do contrato de trabalho e passa para uma análise coletiva. E o TST acompanha a sua jurisprudência, trazendo conceitos da súmula 330 e a previsão do parágrafo 2º do artigo 477. O parágrafo 2º é aquele que foi introduzido no final da década de 1960, dizendo que o instrumento rescisório deve especificar parcelas e valores, que a quitação se dá contra as parcelas. Ratificado pela súmula 330, traz essa compreensão para a jurisprudência trabalhista, que é pacificada em 2002 com a OJ 270. A OJ 270, que eu vou pedir licença para fazer a leitura. A transação extrajudicial, que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária, implica a quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes no recibo. O TST ratifica a sua decisão, até que a questão ela vem se aprofundar e vem para o Tribunal Superior do Trabalho julgar uma hipótese um pouco diferente. Olha, mas e se o PDV vier previsto em norma coletiva? E se houver uma negociação coletiva por trás desse plano de demissão incentivada ou plano de demissão voluntária? E o TST se debruça sobre o tema. Inicialmente, chega-se a uma decisão de que essa quitação poderia ser ampla e restrita, mas posteriormente, no IUJ de 2006, ele reafirma a jurisprudência da OJ 270, no sentido que ela se aplicaria para hipóteses previstas em normas coletivas, em acordos coletivos, em convenções coletivas. Ou seja, para essas hipóteses também, a quitação seria o que a gente chama aqui, talvez na indagação do título do nosso painel, de quitação parcial. E aqui começa a história. Entra, como a doutora Dalva chamou muito bem a atenção, a questão vai ao STF em algum momento, quase 10 anos depois, 2015, vai fazer 7 anos, se eu não estou fazendo a conta errada agora, porque, salvo engano, é dia 30 de abril de 2015, e é fixado o tema 152 de repercussão geral, que entende que a análise feita pelo TST, ela violaria o artigo 7º, ela viola, porque foi dito pelo Supremo, ela viola o artigo 7º, inciso 26 da Constituição da República, que garante o reconhecimento dos acordos coletivos e das convenções coletivas de trabalho. Então, essa análise de valores, análise sobre quitação exclusiva de parcelas, ela afrontaria o dispositivo constitucional. A partir daí, numa análise que perpassa o alcance da autonomia da vontade, do direito do trabalho, né, autonomia da vontade individual para a autonomia coletiva da vontade, o STF estabelece critérios. Então, ele diz o seguinte, olha, para que o que eu estou dizendo aqui seja válido, ou seja, para que se possa entender que há uma quitação maior do que aquela prevista para valores e parcelas, eu estou fixando uma tese que tem por objetivo extinguir o contrato de emprego, um PDV. Em segundo lugar, tem que ter negociação coletiva.
E o pressuposto fático que o STF analisa é a ampla participação dos empregados nessa negociação coletiva. Mais que isso, tem que ter uma previsão expressa de quitação. E eu vou abrir aspas aqui, porque esse fato é importante, eu vou utilizar ele mais à frente. É uma quitação das parcelas objeto do contrato de emprego. Fecha aspas. Parcelas objeto do contrato de emprego. Então, tem que ter essa previsão específica na negociação coletiva. Essa previsão tem que ser reproduzida também nos instrumentos assinados com o empregado, para informá-lo, naquele momento em que ele adere à quitação, adere ao PDV, ele está efetivamente dando quitação das parcelas objeto do contrato de emprego. E, por fim, essa adesão ela tem que ser facultativa, não pode ser imposta ao empregado. Perfeito. Fixa-se a tese, de 2015 em diante ela passa a ser obedecida por disciplina judiciária, até que vem a Lei 13.467, a a.k.a., como dizem os jovens, né? Reforma trabalhista, e ela mitiga um pouquinho esses critérios, e eu não acho que ela tenha começado bem, não, é uma opinião minha. Ela introduz na CLT o artigo 477B, que começa dizendo assim, eu também vou pegar aqui a leitura, o plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual. Então, ela usa dois conceitos conflitantes, o plano de demissão para dispensa. A gente sabe que a demissão ela é um ato, uma comunicação, um direito potestativo do empregado, de comunicar ao empregador que quer, entre aspas, se demitir. O famoso pedido, que nada tem de pedido de demissão. E a dispensa é aquele ato unilateral do empregador. Mas ele diz assim que o plano de demissão voluntária incentivada para a dispensa, ele traz conceitos individual, plurimal ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, e nisso ele é convergente com o entendimento do STF, enseja a quitação plena e irrevogável, e abro aspas de novo, dos direitos decorrentes da relação empregatícia. É diferente, assim, dos direitos decorrentes da relação empregatícia. E termina de uma forma inusitada, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. É absolutamente inusitado, porque diz o seguinte, se você não disser que tem quitação, tem. Então, se você não disser que não tem quitação, tem quitação. Ou seja, a quitação é presumida. Então, você quita os direitos decorrentes da relação empregatícia, que é aquele conceito, direitos decorrentes da relação empregatícia, aquele conceito que o artigo 114 da Constituição usa para definir competência, não para definir a natureza dos direitos. Diferente do que o STF fez, quando ele fala de direitos objeto do contrato de emprego. Então, traz-se no momento cronológico posterior uma interpretação um pouquinho menos restrita, digamos assim, mais aberta do PDV. Assim, nesse momento a gente tem uma resposta, pelo menos, que talvez não seja muito difícil, até porque o TST vem decidindo assim. A pergunta era PDV sem norma coletiva, quitação geral ou parcial. Seja pela análise do tema 152, seja pela análise do artigo 477B da CLT, é incontroverso que se exige a norma coletiva. E se não se exige a norma coletiva, o que ocorre? Aplica-se a OJ 270, que continua vigente. O Tribunal Superior do Trabalho continua aplicando a OJ 270. Toda vez que chega um processo em que se apresenta um PDV sem norma coletiva por trás, a quitação é contra valores e parcelas discriminadas no recibo. Ponto. Então, acho que isso é uma resposta fácil de dar nesse aspecto, muito embora tenha entendimentos contrários, e eu acho que conceitos do caso concreto devem ser sempre analisados. Eu falaria até do hipersuficiente aqui. Eu não gosto dessa expressão, mas eu falaria, mas acho que o tempo não vai permitir nesse momento. Mas, ok, temos aqui essa questão e essa pergunta que me parece ser mais fácil de responder, porque a jurisprudência vem se consolidando dessa forma. Mas, e se o PDV vier em norma coletiva e não tiver a previsão de quitação? E se o empregado tiver aderido ao instrumento justamente porque ele não versava sobre quitação absoluta, era uma oportunidade de quebrar o seu contrato e ter um benefício econômico. Se ele quiser cobrar horas extras depois, ele vai ficar impedido. E eu falo da hipótese em que nada se versa sobre quitação. Artigo 477B da CLT. E se efetivamente tiver a previsão de quitação, será que quita tudo mesmo? Verão que eu trago mais perguntas do que respostas, porque eu acho que essa é a essência do nosso debate. Eu lembro de casos em que eu enfrentei empregados que passaram por... eu tenho uma advocacia empresarial preponderante, mas eu advogo muito também para trabalhadores. Quando as pessoas te buscam, você vê efetivamente o núcleo do sentimento do sofrimento. E muitos empregados, especialmente empregados de alta
performance, digamos assim, ou empregado de alta hierarquia, que dizem, olha, eu perdi meu cargo, minha função de confiança. Eu fui colocado em escanteio, eu não tinha previsão nenhuma de prosperidade dentro da empresa, já tinha muito tempo de casa. Apareceu um PDV, eu não tinha a menor intenção de aderir a um PDV, eu queria continuar trabalhando. Mas naquele momento em que eu não tinha tarefas, ou aquele outro que sofreu um assédio, aquela outra que sofreu um assédio moral, sexual, diante daquele ambiente inóspito, aquele ambiente difícil, eu fui para um PDV. Será que essa quitação do PDV quita o assédio, quita a indenização? E aquele que sofreu um acidente de trabalho? Ele, como todos os outros empregados, porque é uma proposta coletiva, ele recebe a possibilidade de aderir a um PDV. Ele está obrigado a quitar os direitos de uma incapacidade laborativa, por exemplo, ou ele está impedido de aderir ao PDV por ter sofrido um acidente e ser duplamente punido. Então, são questões sensíveis que, me parece, devem ser enfrentadas no detalhe. Me parece que é muito fácil definir de forma objetiva e abstrata a questão sem pensar no que está ali dentro, de fato. Claro, não dá para se fazer uma justiça artesanal e olhar todos os detalhes, é inviável, mas tem algumas questões sensíveis que devem ser consideradas. Hoje a gente tem talvez um confronto em que tema 152 define norma coletiva, artigo 477B define que o PDV deve vir por norma coletiva, e até aí, ok, convergem. Mas entra no confronto. Um trabalha com quitação presumida no silêncio, o outro trabalha com quitação expressa, não só na norma coletiva, mas nos instrumentos individuais. Um trabalha com quitação dos direitos decorrentes da relação empregatícia, o outro com quitação de parcelas objeto do contrato de emprego. Essa discussão, acho que ela tem que ser levada adiante em algum momento. É claro que o Poder Legislativo não está vinculado às decisões proferidas em controle difuso de constitucionalidade, acho que nem em controle concentrado, então a repercussão geral não vincula o Poder Legislativo, ele pode fazer uma lei diferente, como fez, de fato, mas, via de regra, se tiver que responder, o TST aplica o tema 152. Então, o TST vem nas suas decisões, que eu pude observar, aplicando o 477B, sim, mas sob o corte, sob a ótica do tema 152, com todos os seus requisitos. E me parece que é uma leitura bastante razoável. Assim, o pano de fundo é o mesmo, né, ali, norma coletiva, mas em última análise, se tivesse que fazer uma pergunta, além das perguntas que a gente já pôde fazer aqui, será que o sindicato poderia acolher um PDV coletivo, fixando indenizações sem a facultatividade do empregado aderir ou não? O 477B não trata de facultatividade. Será que o PDV poderia ainda quitar integralmente os direitos decorrentes da relação de emprego por presunção, quando for silente, sem que o PDV preveja essa quitação de forma específica? Então, eu acho que a resposta ela não é simples, mas vou dar minha opinião, e aí eu faço uso da minha faculdade aqui de licença poética para já dar início ao encerramento da minha fala. Não dá para fazer o PDV sem adesão facultativa. Quebra contratual é direito subjetivo. A parte coletiva disso é a estrutura de uma transação. Você poder aderir ou não é um direito exclusivamente individual, na qual o sindicato não pode substituir o empregado nessa manifestação de vontade. Essa é a ótica. Então, a adesão está dentro da autonomia individual do trabalhador. E assim deve ser lida a interpretação do artigo 477B da CLT. E a quitação por presunção, as parcelas que não são objeto do contrato de emprego, os acidentes, parcelas de natureza civil, parcelas de indenização por prejuízos que não são propriamente derivadas ali do direito do trabalho. Me parece também que não. Nesse aspecto, é importante que a quitação seja expressa, é o direito de informar, e também me parece que parcelas que não são objeto do contrato de emprego não podem estar sujeitas àquela cláusula geral de quitação, porque é super compreensível e desejável ter uma cláusula geral de quitação para uma relação tão complexa, que envolve tantos fatores. A relação de emprego ela pode sujeitar as partes a infrações inúmeras por um longo período de tempo. Então, querer virar a página é sadio, é natural. E você poder criar essa cláusula geral de quitação também. Mas me parece que ela não deve ir além daquilo para o que ele serve, extinguir o contrato. Então, trabalhar com elementos, com cláusulas, com direitos que são objeto do contrato de emprego. Essa é a minha ótica. E, assim, a informação, né, que a quitação efetiva, acho que ela é da essência do negócio jurídico. Eu chamo aqui o artigo 113 do Código Civil, e que fala em vários aspectos da interpretação do negócio jurídico. E lá no parágrafo 1º, num dos últimos incisos, ele versa sobre a interpretação e a necessidade de se considerar as informações disponíveis no momento de sua celebração. Então, quais são as informações disponíveis? Que há quitação,
cláusula geral ou não à habitação. E eu encerro aqui. Acho que é o momento do TST de entrar nesses detalhes, é o momento do TST permitir a negociação coletiva, porque o comando constitucional é esse, mas olhar o detalhamento, as condições, porque o STF assim fez, ele analisou um caso concreto e criou uma tese. Então, olhar casos concretos e criar tese, acho que é o que a gente poderia ter de melhor. Nos dá segurança, nos dá previsibilidade. Como advogado, dar uma consulta desse gênero é muito difícil. Quanto mais previsível for, e sem querer ser absolutamente previsível, é melhor para nós. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o tempo que me foi disponibilizado para falar um pouquinho sobre isso e encerro aqui minha exposição. Doutor Diogo, eu congratulo pela belíssima exposição, suas colocações, especulações. Eu anotei aqui muitas das suas colocações que eu mesmo quero refletir depois e realmente assim mostra claramente o acerto do convite feito a Vossa Excelência para participar desse nosso debate acadêmico. Muito obrigado, realmente. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Álvaro Moreira para o prosseguimento dos nossos trabalhos com a sua fala, que vai nos engrandecer também. Doutor Álvaro, a palavra é sua. Boa noite, doutor Marcelo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao desembargador Leonardo Pacheco, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, pelo convite. É um prazer estar aqui. Cumprimento também os meus colegas que estão participando desse debate, doutor Diogo, desembargadora Dalva, doutor Fábio, doutor Marcelo Segal, a quem agradeço as palavras elogiosas que fez ao início do debate, de todos os membros aqui participantes. Eu sou o terceiro a falar e eu estava um pouco preocupado, porque aparentemente o tema é curto, é um artigo 477B da CLT, uma decisão do Supremo, do TST sobre a matéria e o PDV, sem norma coletiva. E eu fiquei preocupado por falar em terceiro lugar e já o assunto estar esgotado, porque já vinha à minha frente a desembargadora Dalva e o doutor Diogo. Mas eu verifiquei ao longo das falas de ambos que o meu enfoque é um pouco diferente, vamos dizer assim. Como o tema do Justa Questão é PDV sem norma coletiva, quitação geral ou parcial, e como o tema norma coletiva, que me parece muito relevante para tratar desta questão, envolve a questão sindical, eu começo falando sobre o papel deste ator principal da norma coletiva, que é o sindicato. A Constituição de 88 ela procurou conferir ao sindicato uma maior liberdade. O sindicalismo no Brasil, desde a era Vargas, ele sempre foi muito tutelado pelo Estado, né? Até para autorizar o funcionamento de uma ou outra entidade sindical. A Constituição ela vem com uma ideia nova, mas eu entendo que ela poderia ter avançado ainda mais. Ela criou poucas coisas e praticamente acabou com o poder normativo da Justiça do Trabalho e ainda dá liberdade, mas mantém a unicidade sindical, ou seja, ela é meio que paradoxal, porque dá uma coisa que, em tese, poderia conseguir a outra e assim não ocorreu. E o que aconteceu ao longo do tempo? O que se pretendia era que os sindicatos se fortalecessem ao longo dos anos, mas o que se viu foi exatamente o contrário, com as contribuições sindicais, que eram recebidas sem grande esforço, muitos sindicatos se acomodaram, e nós tivemos diversas categorias que não eram devidamente protegidas pelos seus sindicatos. E aí, muitas vezes, a Justiça do Trabalho se arvorou no direito de dizer que aquilo que o sindicato, e quando eu digo sindicato, digo ambos os sindicatos, ou seja, o profissional e o patronal, decidiram deliberar, a Justiça vinha e dizia: isso não serve, isso não pode. Isso não está na autonomia sindical. Ou se quer dar a liberdade ou não se quer dar.
Porque se dá pela metade, aí vinha o TST e dizia, não, isso aqui não pode negociar, porque era aquela questão que a doutrina já tratava de muito tempo do chamado intervencionismo básico, ou seja, a lei dá o mínimo e o sindicato negocia para acima deste mínimo. Só que, muitas vezes, essas decisões não eram sequer respeitadas pelos próprios sindicatos. Os sindicatos fazem acordos coletivos, convenções coletivas, e depois vão a juízo questionar diversas cláusulas desses instrumentos normativos que eles próprios assinaram. E aí se escutava várias coisas, como a diretoria mudou, a nova diretoria pensa diferente, mas a norma está formalizada e não é possível que o sindicato mude completamente o seu posicionamento. Mas assim foi ao longo dos anos. E o que me parece é que, quando a justiça começa, em tese, a corrigir, a modificar, o sindicato se acomoda. Porque ele, bem, se eu errei aqui, o judiciário vai corrigir e ele vai mudar isso aqui. Eu acho que você só muda quando você aprende, ou perdendo, ou ganhando, muitas vezes quando redige mal uma cláusula e vai enfrentar os efeitos dessa má redação ao longo do tempo. E aí você procura corrigir. É igual o aluno, o doutor Marcelo Segal foi professor, pelo menos não sei se hoje ainda está dando aula, mas foi professor. O aluno ele menos esquece a questão que errou do que aquela que acertou. Porque aquela que ele erra, ele se lembra, para que não erre novamente. E o sindicato ele só vai crescer a partir do momento que ele tiver efetiva responsabilidade sobre aquilo que faz em prol das suas categorias, seja ele profissional ou da categoria econômica. Então, me parece que o sindicato ele precisa ter mais responsabilidade, decidir sozinho, e aí eu entro na questão que me parece também em sequência, que são as normas coletivas. O sindicato precisa responder por aquilo que é colocado nas normas coletivas, porque aquilo é fruto de negociação. E se a negociação ela reflete a vontade das partes, claro, a gente tem sindicatos mais fortes, sindicatos mais fracos, mas esse problema, na prática, ele é comum a todos. Nós verificamos, pelo menos eu verifico, diversos defeitos em várias normas coletivas, mesmo aquelas que são formalizadas por sindicatos muito fortes. Recente, agora, a questão da RMNR, da Petrobras, que tem um sindicato fortíssimo, e hoje está sendo decidida porque como se interpreta uma cláusula de norma coletiva? Se interpreta da maneira que se quiser, porque ela está muito mal redigida. E essa má redação ela gera exatamente esses julgamentos para ambos os lados, no Brasil inteiro. O que vai gerar o quê? Uma possibilidade de um pagamento por parte da Petrobras imenso. Exatamente porque não tiveram, talvez, o cuidado de sentar à mesa e discutir e colocar ali, item a item, o que fosse melhor para que se evitasse uma interpretação diversa por ambas as partes, advogados de empregados e advogados de empregadores, no caso da Petrobras. Então, eu acho que é isso, dar muita, mas muita responsabilidade ao sindicato a partir do momento que a norma coletiva prevalecer. E sempre prevalecer. Porque é o sindicato que vai responder por ela. A categoria reclamará com ele, se entender que ele não andou bem ali. Então, são duas questões nas normas coletivas, e aí tem um outro aspecto. A reforma trabalhista, agora no final de 2017, ela mencionou algo que eu sempre entendi como correto. O acordo coletivo deve prevalecer em relação à convenção coletiva. Porque se é o mesmo sindicato que formaliza ambas as normas coletivas, e se ele já tem uma convenção coletiva, por que ele assina um acordo coletivo de trabalho? Ele só assina
porque ele entende que aquela norma é específica para aquela empresa e, portanto, todas as suas cláusulas devem ser aplicadas aos empregados daquela empresa. Mas o que a gente vê muitas vezes, pelo menos antes da reforma com maior intensidade, era que o julgador, o intérprete, não, eu tenho que olhar, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, ou seja, daqui a pouco o empregado gostaria de receber, ou o patrão, uma parte da convenção e uma parte do acordo coletivo. Agora, a reforma me parece que andou bem quando ela disse o acordo prevalece sobre a convenção, claro, porque ele é específico para aquela empresa. E aí passo a mencionar a questão da norma coletiva e do seu alcance, porque eu acho que isso é que está em discussão, no 477B. E faço aqui uma crítica à redação do artigo 477B, muito mal redigido. O que ele quer dizer? Em síntese, ele diz: o plano de dispensa incentivada, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, enseja quitação plena, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Mas o plano que enseja quitação plena, ele tem essa previsão na norma coletiva? Não está escrito aqui. Aqui ele diz que o plano previsto em convenção coletiva enseja quitação. Mas nem todo plano que está lançado na convenção coletiva diz expressamente que a adesão do empregado ao plano importa na quitação geral. Até porque, muitas vezes, o sindicato profissional não concorda com esse tipo de cláusula, mas ele concorda com o plano de dispensa incentivada. Era uma oportunidade do legislador dizer: o plano previsto em convenção coletiva, com cláusulas de quitação geral do contrato de trabalho, ainda que redundante, enseja quitação plena, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Porque essa parte final, também faço aqui uma crítica, porque você já viu o empregado fazer alguma inserção de forma individual no plano de dispensa incentivada? E não precisa ser empregado para isso. Nós conseguimos fazer, nós, que eu digo, os cidadãos de um modo geral, conseguimos fazer alguma inserção de nossa vontade individual num contrato de seguro ou num plano de saúde? Não, porque nós aderimos. O empregado também adere. É essa que me parece que é a questão. Então, o empregado, ele sabe que, ao aderir ao plano de dispensa incentivada, ele vai receber, vamos assim dizer, valores superiores àqueles que receberia, não digo nem pedido de demissão, mas em uma dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador. É o incentivo para que ele venha fazer a sua adesão àquele plano. E muitas vezes ele pergunta, temos aqui um advogado, doutor Diogo, brilhante, sempre gentil, sempre educado nas suas sustentações, nas audiências, que fizemos várias, já deve ter sido procurado por empregado com a dúvida, mas tem uma cláusula lá falando de quitação, como faço? Muitas vezes ele pode, afina, depois a gente vê, vamos discutir na justiça, porque tem margem para isso, porque o artigo 477B poderia o legislador ter sido um pouco mais claro, de dizer expressamente que a convenção coletiva ou o acordo coletivo teria expressamente esta previsão. Isso não está claro no texto. E quando o texto não está claro, ele comporta as mais diversas interpretações. O caso do TST, que é, vamos assim dizer, é o que inaugura este debate pela escola no tema, que foi a decisão da oitava turma, a ministra Adelaide, ela foi pela aplicação da OJ 270. Por quê? Porque não tinha cláusula de quitação plena em norma coletiva. O Supremo, já foi dito aqui, em 2015, ele disse quitação ampla, caso tenha constado de acordo coletivo
demais instrumentos assinados pelas partes interessadas, que era o que eu sempre decidi. Se as partes assinam o plano e o plano contém cláusula expressa de quitação, eu não preciso de norma coletiva. O empregado não foi coagido, a não ser que ele prove em juízo que houve uma coação para a assinatura daquele plano. Normalmente, ele adere ao plano porque é vantajoso, principalmente aquelas pessoas que já têm um certo tempo de casa, já levantaram fundo de garantia, tem uma série de outros benefícios, e aí ele faz a adesão. Mas não dá para dizer que ele faz a adesão e depois vai à justiça dizer, mas não tem quitação plena. Não, tem sim, porque está previsto no plano. E você tinha ciência disso. É claro, a gente pode... Poxa, mas as horas extraordinárias, que não tem nada a ver com as verbas da dispensa, vamos assim dizer, elas estão inseridas nessa quitação ampla. Se tiver escrito no plano, sim. Se não tiver escrito, não. O Código de Processo Civil, agora, 2015, ele vem com essa vedação à chamada decisão surpresa. Então, o que não se pode é surpreender uma das partes. Porque ela poderá dizer, não, mas isso não estava escrito. E, realmente, ela será pega de surpresa. O que me parece é que, estando escrito, não dá para dizer que ele não tinha ciência. Não tem norma coletiva, não tem problema, está no plano. Tem norma coletiva, dizendo que dá quitação geral quem aderir ao plano. Não, me parece que pensar de forma diferente, não, ele vai poder ir para a justiça de qualquer maneira discutir. Bem, para a justiça ele pode ir, evidentemente, mas até por uma questão. A desembargadora Dalva mencionou isso, das empresas preocupadas com paga o empregado e depois vai à justiça, eles queriam uma quitação geral, veio aquela súmula 330 que acabou não tendo o alcance que se pretendia, o TST, inclusive, mudou de posição, o doutor Diogo mencionou isso, mas a verdade não se pode fugir, me parece, aquilo que está escrito e que você conscientemente anuiu, aderindo ao plano. Porque senão você vai surpreender tanto o empregado quanto o empregador. E aí é uma questão que me parece de segurança jurídica. As partes precisam saber que a justiça não é uma aventura, que eu vou entrar na justiça e eu vou ganhar. Elas precisam saber que, se tem norma prevendo algo, ela deve ser respeitada. E se as partes, porque os sindicatos, ou no caso do acordo, o sindicato e a empresa, eles representam as vontades das partes. Porque o sindicato é o legítimo representante dos empregados, sindicato profissional, e no outro lado, ele é o legítimo representante dos empregadores. E se eles anuíram, sentaram à mesa, conversaram através de advogados, pessoas que conhecem o que estão discutindo, e se deliberaram para inserir na norma coletiva uma cláusula de quitação, o meu entendimento é de que esta cláusula deve ser respeitada. Não só esta, mas todas as outras que estiverem na norma coletiva, porque ela retrata a vontade das partes. Se você entende que o sindicato não te representa, na próxima eleição, vote na chapa contrária. Mas, por enquanto, ele foi eleito e está legitimamente ocupando o lugar de representante de uma determinada categoria, seja ela profissional ou econômica. Por isso que, na minha conclusão, o que eu digo aqui é isso. Não se pode admitir quitação plena, geral e restrita sem que haja previsão expressa neste sentido. Não tem previsão. O plano está previsto em norma coletiva, mas ele não contém
na norma coletiva, nenhuma previsão de quitação, e nem no seu conteúdo, que o empregado assina. Que o empregado, às vezes, ele pode dizer que ele desconhece a norma coletiva, mas não o que ele assinou. E se não tem ali, no que ele assinou, no termo de adesão, e na norma coletiva, não tem nenhuma previsão de quitação ampla, geral e restrita, não se pode fazer uma interpretação do 477B, volto a dizer, mal redigido, não se pode fazer uma interpretação no sentido de que, como tem previsão em norma coletiva, ainda que não fale de quitação geral, a quitação geral se dará. Agora, por outro lado, tendo previsão, seja na norma coletiva, seja no termo de adesão, me parece que ela deve ser respeitada, porque foi essa a vontade das partes. Assim, respeitando aqui, eu marquei aqui 20 minutos, encerro, agradeço a paciência de todos e devolvo a palavra ao coordenador, juiz Dr. Marcelo Segal. Obrigado. Doutor Álvaro Moreira, muito obrigado por essa análise tão densa. E realmente a beleza do direito é que até agora vimos espectros diferentes, ângulos diferentes de um mesmo tema, de uma pergunta que parecia simples e agora nós vemos da sua complexidade. Meus parabéns, é muito interessante a sua colocação. E justamente para mantermos o horário direitinho, eu passo a palavra agora ao doutor Fábio Vilela, vai nos agraciar também falando sobre esse tema. Doutor Fábio, a palavra é sua. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com todos os senhores nessa palestra, debatendo um tema tão relevante. Queria congratular a Escola Judicial pela iniciativa, saudar todos os meus colegas de painel na pessoa do nosso mediador, Dr. Marcelo Segal, dizer que é uma honra poder aqui representar o Ministério Público do Trabalho, junto com o nobre representante da advocacia, meu amigo Diogo Medina, doutora Dalva Oliveira, doutor Álvaro Moreira. Bem, se o doutor Álvaro estava preocupado em ser o terceiro, imagina, doutor Álvaro, eu sendo o quarto. Eu falei, eu acho que eu vou fazer só um, concordo com um ou com outro, mas, na verdade, como o doutor Álvaro bem colocou, as falas se complementam. Existem algumas divergências, logicamente, mas nos ajuda. O doutor Diogo fez uma revisão brilhante da evolução legislativa e jurisprudencial que nos facilita em tocarmos alguns pontos específicos. Claro que eu não vou repetir toda a fala, toda essa evolução, e queria primeiro iniciar falando que, na verdade, eu estou falando enquanto membro do Ministério Público do Trabalho, mas não há, logicamente, a questão é relativamente nova, polêmica, não há um posicionamento formal do Ministério Público acerca disso, mas eu vou tentar dar um foco com base no pensamento, nortear o meu pensamento com base no MPT. Bem, analisando essa tese, esse tema 152, desse recurso extraordinário de repercussão geral, ele trata de uma questão bem peculiar. Se nós formos ver, é uma questão ligada lá, como a doutora Dalva pontuou, realmente da 12ª região, veio de lá, foi o Banco do Estado de Santa Catarina, e foi uma questão bem pontual, porque, naquela oportunidade, quem lê o voto do ministro Barroso deixa claro que, naquele caso, havia, pelo menos o que está, logicamente, no voto, uma ampla vontade dos trabalhadores em aderir àquele plano. Inclusive que o sindicato, no início, seria reticente, se manifestaram, houve uma manifestação por parte dos trabalhadores que levaram o sindicato a celebrar esse acordo coletivo. Depois, o Banco do Estado de Santa Catarina foi sucedido pelo Banco do Brasil. Bem, e se nós formos ler todo o voto do ministro Barroso, nós vamos ver que ele se pautou sempre na preservação da autonomia da vontade coletiva. Cito o artigo 7º, 26 da Constituição, que reconhece a força normativa dos acordos e convenções coletivas, lembrando que, com base na nossa própria Constituição e com base não só na nossa Constituição, mas nas convenções internacionais da OIT, as normas coletivas, leis, acordos e convenções coletivas, têm inicialmente, sim, a ideia de elevar o patamar mínimo civilizatório de direitos. A ideia dos acordos e convenções coletivas é esse. Tanto
é que ele tem que ser analisado com base no caput. O artigo 7º caput diz: são direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. É claro, existe a possibilidade de norma coletiva, inclusive para reduzir o salário. Mas, mesmo assim, muitas das vezes, é para respaldar um bem maior. Até o princípio da busca do pleno emprego. Empresa em crise, para não lançar mão de uma dispensa coletiva, uma dispensa em massa, com todas as suas repercussões, lança mão da redutibilidade, da possibilidade de redução salarial, muitas das vezes redução salarial indireta, com redução de salário, redução de jornada, para minorar esse impacto, evitar essas dispensas coletivas. Então, em todo momento, o ministro Barroso faz essa dicotomia entre os princípios protetivos, né? O princípio protetivo do empregado, que é parte hipossuficiente nessa relação jurídica não paritária, simétrica, e que precisa, sim, dessa tutela do direito individual do trabalho, ao contrário do direito coletivo do trabalho, que tem princípios próprios, a ponto de alguns doutrinadores entenderem até que é um ramo que teria uma certa autonomia em relação ao direito individual. E bate sempre nessa questão, afeta a autonomia da vontade coletiva, participação democrática. Então, nesse caso específico, houve, de fato, uma vontade da classe trabalhadora, pelo menos é o que está no voto, em aderir a esse plano de demissão voluntária. E com base nessas premissas, e com base no princípio da autonomia da vontade coletiva, e até aquele princípio da equivalência dos entes contratantes, é um dos princípios do direito coletivo, que se respaldou essa tese, que nessa transação extrajudicial, desde que prevista em acordo coletivo, convenção coletiva, essa quitação, e desde que conste, vai além, nos instrumentos firmados com o empregador. Que instrumentos? O próprio instrumento de rescisão contratual, que conste lá que essa quitação é ampla e restrita. Então, esses foi o balizamento da decisão do ministro Barroso. Depois, isso em 2015, 2017, reforma trabalhista. Meus colegas de painel muito bem falaram na tecnia da redação do artigo 77B. Mistura dispensa com plano de demissão voluntário e quando a gente estudou direito do trabalho, ainda não tinha uma regulamentação acerca do distrato. A maior parte dos doutrinadores sempre, uma hipótese mais ou menos de distrato dentro do direito do trabalho seria o plano de demissão voluntário, não seria uma dispensa, mas uma resilição bilateral do contrato de trabalho. Deixa claro o artigo 477B, em que, havendo norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, esse PDV, importa quitação ampla e restrita. Primeira pergunta, sendo bem cirúrgica, dá para ganharmos tempo. Embora, de forma técnica, deixando margem, sim, a interpretações, e todas eu respeito, eu não vejo como interpretar o artigo 477B sem aqueles balizamentos feitos pelo ministro Barroso no tema 152. Ou seja, eu só posso conferir uma quitação plena e restrita desde que conste, logicamente, nesse acordo coletivo, nessa convenção coletiva que aprovou com a ampla participação, respeitados todos os requisitos formais e substanciais de um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Isso é muito importante, porque ainda que tenha sido aprovado um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que dê expressamente essa ampla quitação, bem como nos respectivos instrumentos, e aí sim, o trabalhador, até o doutor Alves falou muito bem, quando nós vamos celebrar um contrato de seguro, seja seguro de veículo, seguro de saúde, vem aquele calhamaço, a gente está assinando, é um contrato de adesão. Então, logicamente, além daquele acordo coletivo, daquela convenção coletiva, é necessário sim que no momento da assinatura da rescisão contratual, isso seja informado. E outra questão que o doutor Alves botou muito bem, e aí só que eu vou pegar para um outro, logicamente, outro leque, a ideia que era o debate. Nós vivenciamos, em termos de Brasil, uma grande crise de representatividade sindical. Nós temos, sim, sindicatos fortes, sindicatos legítimos, mas temos
talvez uma maioria, mas um grande número de sindicatos que realmente acabam não representando essa categoria. Ou seja, eles não têm legitimamente uma vontade coletiva. Eu não poderia falar autonomia da vontade coletiva. Por que eu estou falando isso? Que ainda que haja um acordo coletivo, ainda que haja uma convenção coletiva autorizando, entendo que, havendo vícios, tanto de natureza formal ou substancial, que maculem a validade desse acordo ou convenção coletiva, é possível, sim, o ajuizamento de ação anulatória, e aí o Ministério Público do Trabalho, para uns é o único legitimado, para outros é um dos co-legitimados, anular, e mesmo assim não atribuindo validade a esse acordo e caindo por terra, inclusive, a previsão expressa de quitação ampla e restrita. E lembrando uma questão também, que nós estamos falando no PDV, nós citamos sempre a transação extrajudicial, uma natureza de transação extrajudicial. E o que é uma transação? Transação é um ato bilateral que envolve concessões recíprocas acerca de um direito duvidoso, res dúbia, com a finalidade de pôr fim ou evitar um litígio. Então, não cabe, logicamente, no suposto instrumento de transação, verdadeiras renúncias. E aí, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu não estou falando, logicamente, em que nós temos que analisar, no caso concreto, logicamente, que havendo um acordo coletivo e havendo ou uma convenção coletiva em que haja, de forma expressa, não só no acordo de convenção coletiva ou na própria acordo ou convenção, como também nos instrumentos firmados pelo empregador em relação ao empregado, como instrumento de rescisão, havendo tudo isso devidamente provado, não vejo, gostem ou não vejo como fugir da repercussão geral da tese 152, que não vejo qualquer contrariedade ao artigo 477B, que, na verdade, foi feliz, atécnico e incompleto. E esse balizamento feito com base não só no texto constitucional, quanto nas convenções internacionais da OIT, com consta no voto, é que essa autonomia da vontade coletiva seja legitimamente a vontade coletiva. Então, nós temos que ter muito cuidado, a depender do caso concreto, para avaliarmos se estamos diante realmente de um acordo coletivo válido, se é uma convenção coletiva válida, tanto em seus aspectos formais como substanciais, e se há ou não a previsão expressa nesses instrumentos coletivos de quitação ampla e restrita. E aí, já respondendo a pergunta, eu entendo que, não havendo norma coletiva, se eu tenho como pressuposto que o artigo 477B da CLT, inaugurado com a reforma trabalhista, deve sofrer os mesmos balizamentos lá do tema 152. E por que eu falo isso? Porque esse tema, pelo menos conforme traz o ministro Barroso, foi com base não só no texto constitucional, no artigo 7º, 26, como também nas convenções internacionais da OIT. Nós temos que analisar o 477B com todos esses requisitos. Claro que o legislador perdeu uma excelente oportunidade de deixar isso bastante claro e evitar divergências interpretativas, como é inerente ao próprio direito. E talvez, se colocasse isso de forma expressa, outras divergências, porventura, viriam. Isso faz parte do direito. A gente fala, o direito é uma ciência plástica, admite várias interpretações. Agora, não havendo sequer norma coletiva, perde-se todo o fundamento que está no voto do ministro Barroso. E aí, quando eu falo voto do ministro Barroso, lê-se o Supremo Tribunal Federal, que foi o voto vencedor, que seria dar legitimidade a essa ampla quitação. Então, nesse caso, não havendo norma coletiva, e aí eu sou obrigado, a meu ver, a concordar com a decisão da 8ª turma. Eu só tenho como dar a quitação parcial, ou seja, a quitação das parcelas e valores especificados, como trazendo aí a aplicação do AJ 270 da SDI 1 do TST. Então, na verdade, é uma questão, eu falo que nova, porque a reforma é de 2017, mas essas repercussões que estão vindo agora, de que nós não vejo contrariedade, eu vejo sim a tecnia no 477B,
como é a maior parte das normas inerentes à reforma trabalhista, porque foi feita de forma soldada, sem um debate, sem um diálogo social efetivo, que proporcionou toda essa confusão de ideias, conceitos contrapostos, como falo em dispensa num plano de demissão voluntária, quando sempre foram casos, para muitos, de próprio distrato, mas não só por disciplina judiciária. Temos que respeitar a decisão suprema. Fábio, mas a decisão suprema foi anterior à reforma trabalhista, que botou uma pá de cal nesse assunto? Não. Embora sendo a técnica genérica, não houve precisão nos termos. Logicamente, os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal não podem ser afastados, continuam os mesmos. O artigo 7º e 26 continua as convenções internacionais. E vamos lá tentar para uma questão também, até para concluir. Quando se fala em PDV, se fala, além de para algumas modalidades de distrato, para outros um pedido de demissão incentivado, na verdade, se fala, a empresa faz um PDV para poder promover um enxugamento do seu quadro funcional, diminuindo custos. Isso é um viés, logicamente, por parte da empresa, correto. Entretanto, a ideia do PDV, isso aí trazendo nas suas origens, tanto nos Estados Unidos quanto na própria Europa, é o quê? É minorar as repercussões sociais inerentes àquelas dispensas. Melhor, aquelas rescisões contratuais. Até porque nós, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, há pouco tempo tive o prazer de participar de um debate, até promovido pela própria escola, acerca da dispensa coletiva, a necessidade ou não de prévia negociação coletiva. Uma das possibilidades de se promover, de se exigir a negociação coletiva, que poderia até através do acordo coletivo, sair um PDV, que minore as repercussões sociais inerentes a essas rescisões. E, por isso, essas parcelas, vamos dizer, essas indenizações, elas têm um caráter aí compensatório, de compensar essa repercussão social que nasce dessas rescisões, que a maior parte das vezes são, logicamente, rescisões coletivas. E aí, já dando a minha humilde opinião, até no embate, na questão que o doutor Diogo bem colocou, quando mesmo havendo a possibilidade, através de acordo coletivo, de convenção coletiva, constando expressamente nesses instrumentos normativos, bem como nos outros instrumentos firmados pelo empregador, em face dos empregados considerados individualmente, tiver lá a ampla quitação, são quitações de obrigações decorrentes de um contrato de trabalho. São verbas contratuais. A meu ver, eu não vejo dúvida disso. Não alcança, por exemplo, indenizações decorrentes de condutas abusivas, como botou assédio moral, assédio sexual e outras modalidades de assédio. Não inclui, logicamente, danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, morais ou estéticos, decorrentes de acidentes de trabalho. Por quê? Porque não são direitos decorrentes de um contrato de trabalho. São, na verdade, indenizações, muitas das vezes de natureza civil, que, lógico, tem como causa de pedir remota o contrato de trabalho, mas não são concernentes diretamente ao objeto do contrato de emprego, o contrato de trabalho. Então, muitas das vezes, a gente não pode, logicamente, generalizar, dar essa quitação ampla e restrita para além, logicamente, da sua finalidade, que são verbas que decorrem diretamente de um contrato de trabalho, e assim mesmo, desde que haja norma coletiva, autorizando expressamente, bem como nos instrumentos firmados pelo empregador. Então, até procurando otimizar um pouco mais o debate, estando aberto a maiores considerações, essa é a minha interpretação acerca não só do artigo 467-A, da tese 152 e da própria evolução jurisprudencial
e legislativa dentro desse âmbito dos chamados PDVs. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio Vilela. Olha, muita coisa interessante aqui, eu já estou bastante feliz, porque saio satisfeito pelo conhecimento adquirido e por muitas reflexões. Uma é essa que o doutor Fábio colocou, se englobaria ou não responsabilidade extracontratual, na verdade, que nós estamos falando, e poderíamos incluir, inclusive, acidente do trabalho, uma doença profissional que se manifesta muito tempo depois. Concordo com o doutor Álvaro que o 477B é muito mal escrito, mas eu acho que é de forma deliberada, porque comporta todas as interpretações possíveis, então atende a todos os interesses. Quer dizer, parece que é alguma coisa muito mais profunda do que a nossa inocência, até de acharmos que cada um tenta aprimorar dentro do possível, né? Mas, por outro lado, o doutor Diogo também, eu acho que os clientes que o procuram são aqueles que já aderiram ao PDV, já aderiram ao PDI. E aí eu fico pensando a da advocacia, como ela é importante, no sentido não só para as empresas, porque elas não querem lançar um PDV, um PDI, e depois ter uma centena de ações. Não é o objetivo da empresa, certamente. Ela tem a expectativa de fazer uma concessão maior, até porque ela não é obrigada a fazer PDV nem PDI, mas ela espera, tem uma contrapartida de imaginar uma redução ou que não haja outros problemas jurídicos. E para o empregado também procurar sua assessoria jurídica, na verdade, do advogado à sua confiança, para poder verificar se realmente para ele vale a pena aquela situação. Se há adesão e, eventualmente, com a quitação, conforme já foi colocado, no instrumento normativo, né, na norma coletiva, e no instrumento individual, é quase que uma dupla checagem. Então, depois ele não vai poder realmente alegar ignorância, desconhecimento, ou isso fica cada vez mais frágil. Mas, por outro lado, também eu fiquei pensando com o que o Fábio colocou, o objetivo é mitigar realmente as consequências sociais e não reduzir o custo da mão de obra, porque imagina uma empresa de má-fé, ela fala assim, vou lançar o PDV-PDI, não porque eu estou querendo colaborar com os empregados, mas que eu já estou pensando aqui na quitação total e já vou diminuir um potencial passivo trabalhista que eu tenho, envolvendo eventualmente até assédio moral, assédio sexual, e até veio uma pergunta dos nossos ouvintes aqui, dos telespectadores nossos, da nossa plateia, se a previsão expressa de quitação de assédio moral, por exemplo, em PDV, PDI, porventura infligido ao trabalhador, geraria quitação. Então, conforme a escola me pediu, eu vou fazer circular a palavra por 3 minutos para os nossos palestrantes e peço, por favor, que seja observado esse prazo de 3 minutos para as considerações que entenderem pertinentes, adequadas, e inicio com a desembargadora, a doutora Dalva Oliveira. Por favor, a palavra é sua. Doutora Dalva, por favor, ligue o som. Tá bem. Tá. Estão me ouvindo? Ótimo. Então, eu também fico muito feliz, eu saio daqui enriquecida, com tantos ensinamentos que absorvi dos palestrantes, e é uma pena que realmente a gente tenha tão pouco espaço, porque o debate e a matéria realmente é profunda, requer muita reflexão, porque tem todo um envolvimento histórico, político, sociológico, cultural, e nós sabemos das nossas dificuldades no Brasil de avançar no estudo dessa matéria. Eu não tenho essa visão poética de que o PDV tem a função do PDV seja minimizar os custos e a imagem da empresa no âmbito social. É claro que toda empresa, evidentemente, que tem a sua noção de que ela, como está lá no artigo 170 da Constituição, ela tem a sua função social, que é a função social da empresa. E, evidentemente, também que ela não quer ficar mal na fita se ela faz uma demissão em massa. Essa é a razão pela qual se estipula, se introduz um PDV, que é justamente para que a empresa fique bem na fita, né? Para dizer assim uma palavra mais popular. E a empresa tem o direito potestativo de demitir os empregados e pagar as verbas da rescisão, pura e simplesmente, e esperar o que vai acontecer. No entanto, ela prefere introduzir essa nova, né? Não é tão nova assim, mas de 30 anos para cá eu considero bastante nova essa iniciativa das empresas. Ela prefere instituir essa modalidade de incentivo à demissão. Óbvio que ela
coloca, como eu disse, um combo de direitos, algumas até propõem qualificar o empregado para novas atividades que ele tenha interesse, habilidade, etc. e tal, e outras preferem oferecer um montante, né, de uma monta em valores que a pessoa se sente atraída e ela faz, então, a comparação se ela realmente se interessa por aquela demissão ou não e espera, enfim, manter o seu emprego, ou então ser demitido espontaneamente pela empresa e receber aquelas parcelas que a legislação já vem garantindo ao longo do tempo, né? Então, não tem essa visão poética do PDV, não, que é para minimizar os custos sociais. E, por outro lado, também não tenho essa visão de que toda empresa é violadora das obrigações do contrato de trabalho. A gente só ouviu aqui, a tônica da palestra toda é que toda empresa que oferece um PDV teria lá um passivo trabalhista gigantesco e que esse passivo, então, todo empregado seria prejudicado se aderisse àquele PDV. Não tenho essa visão. Acho que a gente não pode partir deste pressuposto de que o PDV tem essa finalidade da quitação para que a empresa não tenha depois problemas trabalhistas e tal. Então, eu talvez seja bastante ingênua também, porque ao longo da minha vida, como eu já disse, né, minha vida é só feita de estudos e não chego a nenhuma conclusão. Mas, sinceramente, acho que a maturidade cívica do trabalhador, que já alcançamos nesse avançado já século XXI, já é o suficiente para as pessoas poderem lerem aquilo que está sendo proposto, discutir com seus familiares, ponderar e decidir. E aquilo que ele decidir são as regras, aquelas regras supragerais, né, do direito, é a boa-fé contratual. Se a pessoa leu, discutiu, teve a oportunidade de falar com quem pudesse orientá-la ou, enfim, dar alguma sugestão, e aceitou, no meu sentido, ele aceitou conscientemente. E aqui eu falo, o voto do ministro Barroso ele tem um tópico específico, que é a maturidade cívica do trabalhador, ou seja, até quando nós vamos entender que o trabalhador é um relativamente incapaz, que nós teremos que tutelar o trabalhador, como está lá no voto do ministro, lá naquela ação anulatória desse mesmo PDV, dizendo que a gente tem que como é que ele fala aqui, que eu até reproduzi ali, falando que a gente tem que barrar até esqueci o termo que ele fala aqui, que eu até assustei, falei, nossa, como é que o ministro pode falar um negócio desse, meu Deus? Que a ganância, a necessidade é a ganância do trabalhador, o empregado merece proteção, inclusive contra a sua própria necessidade ou ganância, quer dizer, a pessoa então não tem disponibilidade, não tem a sua vontade respeitada. Me causa bastante perplexidade esse tipo de argumentação em pleno século XXI já avançado e na nossa era do conhecimento, onde todo mundo tem acesso a tudo que é informação. Então, desculpe mais uma vez, eu avancei aí no meu horário, mas gostaria de debater aqui até meia-noite para a gente ver se chegava a alguma conclusão e já sabedora que isso jamais será alcançado. Obrigada, então, Marcelo, obrigado pelos colegas e por todos os ouvintes. E desculpe o desabafo também. Obrigada. Obrigado, doutora Dalva. Agora, por favor, doutor Diogo Maia, por favor, faça a outra palavra. Doutor Marcelo, muito obrigado. Obrigado pelos elogios. Depois do término da minha exposição, Vossa Excelência é muito gentil. Sempre foi assim nas audiências, sempre gostei de fazer audiência com Vossa Excelência por conta, entre outras coisas, dessa. Para concluir aqui, eu acho que a pergunta foi bacana, mas me lembrou um pouco do que cada um falou, né? A doutora Dalva falou desse diálogo social para criar uma boa legislação que ampare o fundamento constitucional, que é de estímulo à negociação coletiva, a gente não tem como fugir disso. Acho que a gente tem que trabalhar para que a negociação coletiva prospere e se amplifique ao máximo possível, mas parametrizada, porque a Constituição não está aí para entrar nos detalhes. Agora, o doutor Fábio falou isso também, né? O STF fez análise de um caso concreto, das circunstâncias, ele viu que houve a ampla participação dos trabalhadores na negociação, enfrentou até um antagonismo de interesses entre o sindicato e a categoria, porque o sindicato não queria a negociação e a categoria, os trabalhadores insistiram e a Assembleia aconteceu. Então, houve uma participação efetiva. De fato, isso está estabelecido como um dos parâmetros, um dos sustentáculos da legitimidade daquela negociação coletiva que envolve o PDV. Considerou a ampla divulgação da informação, né?
também nos instrumentos individuais dos trabalhadores, a garantia do direito do empregador de aderir ou não. Então, são critérios que levam a uma lei, que é a tecnia do 477B da CLT. Então, são critérios, inclusive, salvo engano, o STF estabeleceu como uma das premissas decisórias que os critérios daquele PDV eram melhores dos que de uma rescisão imotivada de iniciativa do empregador. Agora, o que me parece que são problemas muito circunstanciais, e mais circunstanciais, sobretudo, do que estruturais. A estrutura está montada. E é importante se permitir que ela evolua. As circunstâncias que restringem essa autonomia coletiva, acho que elas devem ser sopesadas assim, e cabe à Justiça do Trabalho, nesse momento, assumir esse protagonismo. Salvo engano, o TST vinha fazendo essa estrutura do estudo da negociação coletiva, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, até onde ela ultrapassa o comando constitucional, mas ele retrocedeu. Me parece que esses problemas não devem impedir a prosperidade dessa estrutura criada e inserida na Constituição. Eu lembrei aqui do Dr. Álvaro, assim, para crescer a gente tem que errar. O Dr. Álvaro falou uma coisa parecida com isso. Assim. Tem que arcar com as consequências daquilo que a gente faz. A gente só vai acertar depois de a gente ir errando aos pouquinhos. E seria muito mais proveitoso para a sociedade viabilizar a negociação e parametrizar de acordo com que as questões vão sendo apresentadas. Acho que daí seria a nossa maior vantagem. E digo mais, assim, eu tenho uma experiência pessoal, claro, não vou poder falar aqui, de que a gente fez uma negociação de quitação, mas não para o extinto contrato de trabalho, quitação para o contrato de trabalho que prosperou e continuou. Teve participação do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos, Brasil inteiro. Foi um evento muito bacana. Foram anos ali de negociação, mas trouxe ao fundo depois, foi em 2014, foi um pouquinho antes da decisão do STF, mas a essência estava ali. Naquele momento a gente combinou, olha só, eu cuido de você, você cuida de mim, tá bom? Eu estava falando pela empresa, falando com o sindicato, eu vou me preocupar com os seus empregados, agora você se preocupa com a empresa. E ali a gente conseguiu moldar cláusulas que foram bacanas, cumpridas, eventualmente desafiadas, mas com derrota. O desafio foi derrotado na justiça porque elas eram cláusulas adequadas, que estavam dentro daquele parâmetro negocial coletivo, com adesão individual, com reprodução dos instrumentos individuais. Então, de fato, eu acho que para a árvore crescer, a poda é bem-vinda. O balizamento ele favorece a todos nós, eu acho que ele é necessário, encerrando aqui, mas, antes de tudo, a gente deve permitir acontecer. Então, assim, posição pessoal, eu sou favorável ao PDV, às normas coletivas, acho que a minha ótica é essa. Eu não tive oportunidade de me expressar de forma bastante clara sobre isso, acho que eu deixo registrado aqui ao final e agradeço mais uma vez, doutor Marcelo, pela gentileza da palavra, do meu tempo concedido. Muito obrigado, doutor Diogo Maia. E agora, por favor, doutor Álvaro Moreira, a palavra é sua, por favor. Marcelo, sendo bem breve, eu faço aqui um acréscimo em decorrência do que foi dito pelo Dr. Fábio, que está coberto de razão. Eu me expressei no sentido de que as normas coletivas devem ser integralmente respeitadas para a questão da segurança jurídica, e ele está coberto de razão quando ele mencionou a questão das ações anulatórias, evidente, até as decisões transitadas em julgado podem ser atacadas através de ações rescisórias. A minha intenção foi no sentido de que o que não se deve fazer é que, por qualquer coisinha, a qualquer momento, torna-se aquele instrumento que foi objeto de negociação intensa, o doutor Diogo mencionou agora, meses passados negociando, que não é fácil, as negociações muitas vezes se arrastam porque os temas são complexos, e daqui a pouco aí qualquer decisão no âmbito da Justiça do Trabalho torna aquilo sem efeito, isso não vale nada, ou seja, aquele trabalho é jogado fora. E, às vezes, é o próprio sindicato que questiona a norma que ele próprio formalizou. Então, assim, faço apenas esse acréscimo que o doutor Fábio lembrou muito bem. A minha preocupação é no sentido de que elas tenham essas normas coletivas, que elas concedam às partes, os efeitos sejam os da segurança jurídica, para que se aquilo que foi combinado é o que vai valer. Porque a pior coisa para a parte é a insegurança, é não saber o que será decidido. Não, depende.
Depende de onde cair. Se cair na turma tal, vai. Se cair na outra, não dá. Se cair no terceiro... Isso gera uma insegurança e o próprio advogado ele tem dificuldade de explicar ao cliente dele por que os colegas de mesa de trabalho, um ganha e o outro perde, mas eles fazem as mesmas coisas, os direitos são os mesmos, em tese, mas as decisões saíram de uma forma diferente. Claro, quando a prova testemunhal é necessária, isso pode efetivamente se dar, porque muitas vezes a prova não é produzida da maneira que a parte espera, mas a finalidade de privilegiar e conferir validade às normas coletivas é exatamente no sentido da segurança jurídica. O Poder Judiciário ele precisa ter noção das consequências que as suas decisões acarretam. Nós temos agora, recentemente foi julgado, no próprio Supremo Tribunal Federal, a discussão se limitava. O que se aplica? TR ou IPCA? E o Supremo decidiu de uma forma que está trazendo problema até hoje, porque tinha decisão com juros de 1%, já transitado em julgado, não tem o índice de correção monetária. O Supremo julgou diferente do que estava todo mundo esperando. IPCA ou TR? A TR constitucional vai prevalecer o IPCA, não, vai a Selic. E isso gera o quê? Uma insegurança jurídica. É isso que eu combato. Obrigado, doutor Marcelo. Muito obrigado, doutor Álvaro. Agora passo a palavra ao doutor Fábio Vilela, por favor. A palavra é sua. Aproveitando também a possibilidade, eu queria agradecer mais uma vez de ter participado desse debate, agradecer meus colegas de painel e aproveitar de dar uns esclarecimentos que o doutor Diogo fez também. Na verdade, até como membro do Ministério Público do Trabalho, eu não posso ser contra a negociação coletiva. Pelo contrário, até porque tem respaldo constitucional, falando do artigo 7º e 26, respaldo em normas internacionais, Convenção da OIT, e nós, do MPT, realizamos, muitas das vezes, mediações, como o doutor Diogo já falou, em sede de dissídio coletivo, e só nós sabemos, junto com a advocacia e a magistratura também, a dificuldade que, às vezes, é chegar a esse consenso. Logicamente, eu também, essa questão de que o trabalhador é o coitado e o empregador é o mal, isso aí já está superado há muito tempo, não estamos mais nisso. Na verdade, e tanto que eu parti da premissa de que, havendo uma norma coletiva válida, e eu entendi perfeitamente, o doutor Álvaro bem colocou, não estou falando, só ressaltando que o simples fato de ter um acordo coletivo, uma norma ou uma convenção coletiva autorizando o PDV, e dando quitação ampla e restrita, não afasta a possibilidade, naquele caso específico, excepcionalmente, haver um vício que, inclusive, justifique a sua invalidade. E, como eu falei, um dos legitimados ou legitimado seria o Ministério Público do Trabalho. Então, na verdade, tanto é verdade que o ministro Barroso, eu falo para o ministro Barroso, o Supremo, que ele é o guardião da Constituição. Ele analisou o Supremo com base no balizamento constitucional internacional e normas internacionais, como as convenções. Ele fala claramente que o Estado não pode ser um Estado paternalista, que deve ser assegurada a participação democrática dos trabalhadores. Então, todo o viés do Supremo, toda a fundamentação foi na efetiva existência de uma participação dos trabalhadores na elaboração daquele acordo coletivo, naquela convenção coletiva. Eu cheguei a falar, o doutor Diogo muito bem colocou, nesse caso específico foi tão pontual que houve, sim, uma insurgência. O sindicato, no primeiro momento, não queria celebrar o acordo coletivo. Houve uma manifestação, e aí, diante dessa manifestação da classe, o sindicato aderiu. Quer dizer, houve, de fato, logicamente, uma autonomia da vontade coletiva que tem que ser observada. Então, eu só fiz esse balizamento porque eu não posso, nem que eu quisesse, ser contra a negociação coletiva, porque, como membro do Ministério Público, eu sou obrigado, de defender a ordem jurídica, a ordem constitucional. E está lá a força normativa dos acordos e convenções coletivas. A única ressalva que eu faço é trazer, logicamente, este mesmo balizamento constitucional em normas internacionais que levaram o Supremo Tribunal Federal a entender que o acordo coletivo, a convenção coletiva que autorize e diga lá expressamente que a ampla e restrita quitação, bem como nos outros instrumentos firmados pelo empregado, dão essa quitação, porque se fosse ao contrário,
logicamente, se o Supremo entendesse que a ausência de norma coletiva desse essa mesma ampla quitação, ele falaria, olha, nesse caso, houve até acordo coletivo, mas não precisava, o PDV em si já implica. Ele não falou isso. Toda a fundamentação da decisão é com base na prevalência, vamos dizer assim, e diz claramente lá que nós não podemos utilizar os princípios, principalmente o princípio protetivo do empregado, inerente às relações individuais, ao princípio da equivalência dos entes contratantes, inerente ao direito coletivo. E fala da autonomia da vontade coletiva. Foi a fundamentação do voto inteiro isso. E, por terminar respondendo a pergunta, que na verdade já me antecipei, acabei falando, eu entendo que essa quitação, mesmo que válida num acordo coletivo, numa convenção coletiva, ela está restrita a verbas inerentes, típicas no contrato de trabalho, objeto de contrato de trabalho, e não, por exemplo, como o doutor Marcelo Segal falou, verbas decorrentes de uma responsabilidade extracontratual ou indenizações que têm até natureza civil, ainda que sejam decorrentes de uma relação de emprego. Não pode ter essa amplitude. Por isso que eu falei que a ideia aí, quando eu falei que é a ideia assim, claro que a empresa, quando firma o PDV, ela está pensando em legitimamente, não estou nenhuma dúvida, enxugar o custo, enxugar sua folha de pagamento. Não vejo legitimidade nisso. Mas a ideia do Instituto em si é minorar as repercussões sociais. Inclusive, é isso que consta na ementa da decisão do Supremo Tribunal Federal, respaldado, logicamente, na vontade coletiva. Então, são essas ponderações e agradeço, na pessoa do doutor Marcelo Segal, a oportunidade de ter participado desse debate. Obrigado. Doutores e doutoras, senhores e senhoras, eu quero agradecer muito e especialmente também um agradecimento às zelosas servidoras da Escola Judicial, especialmente a Maiara e a Marina, que nos proporcionaram essa possibilidade estrutural de estarmos aqui nesse debate. Agradecer mais uma vez e, finalmente, a doutora Dalva Amélia, ao doutor Diogo Maia, ao doutor Álvaro Moreira, ao doutor Fábio Vilela, que nos ofereceram realmente, digamos, um ágape intelectual na noite de hoje. E, com isso, eu declaro encerrado esse evento, essa versão do programa Justa Questão, e, em breve, outra versão virá com outros palestrantes de escola e tenho certeza que será muito útil, muito produtivo para todos. Com isso, eu declaro encerrado esse evento, agradeço a todos e desejo boa noite. Até a próxima. Muito obrigado.